Eu sempre faço essa comparação, a gente comenta também esse assunto na FM O Dia, no Jornal Dia no Ar. Não é nada contra o ex-presidente Lula se preocupar com questões internacionais. Afinal, por exemplo, tivemos agora a notícia que grupos empresariais da Europa vão investir maciçamente no Brasil. Isso é resultado do trabalho do presidente Lula, das viagens, das articulações, isso é importante. Mas também é preciso, como ele é um político experiente, é aquela história do o olho no peixe e o outro no gato. Né? Quer dizer, não pode descuidar do Congresso Nacional. E aí tem aquela reclamação, como eu disse agora há pouco, de que não há uma base ainda numericamente definida na Câmara e no Senado, e sobre esses assuntos e as derrotas que o governo já sofreu, você conversou com o governador Rafael Fonteles. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas, novamente. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham. É verdade, Douglas, hoje pela manhã estivemos acompanhando a agenda do governador aqui na zona leste da capital, inaugurando uma escola após reformas, e conversamos com ele sobre o cenário político. Como você dizia, Lula sofreu uma expressiva derrota no projeto do marco temporal da delimitação de territórios indígenas e ontem conseguiu aprovar a MP dos ministérios, que, como você dizia anteriormente, quase caducava, estava próximo a perder a validade. Era uma medida provisória, era um projeto, né, que era fundamental para que o governo estabelecesse os seus ministérios que foram criados, então, mas com placar muito apertado, 327 votos. E essa dificuldade do presidente em articular junto ao Congresso tem sido muito por conta da dificuldade de se relacionar e construir uma base aliada dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto ao Senado. E nós conversamos com o governador e ele avaliou a derrota e também projetou esse futuro de articulação política do presidente. Vamos ouvir. Felizmente, o Bolsa Família foi aprovado nos moldes concebidos pelo presidente Lula e pelo ministro Wellington Dias. Isso é uma boa notícia para as famílias piauienses, ainda mais nesse foco especial à primeira infância, ou seja, um valor adicional por criança de 0 a 6 anos, um valor adicional para o gestante, a obrigação de estar com o calendário de vacinação em dia, a criança na escola. Tudo isso gera um efeito multiplicativo desse recurso, maior ainda do que propriamente a transferência de renda, que é fundamental para combater a fome e tirar as pessoas da extrema pobreza. Com relação ao marco temporal, o governo realmente foi derrotado no Congresso, porque nós temos um governo eleito com um perfil mais progressista do presidente Lula e um Congresso mais conservador. Então esta matéria terminou sofrendo um revés em relação ao que o governo desejava. Ontem também foi aprovado na Câmara a MP dos ministérios, o próprio presidente Lula entrou na articulação política, então a gente percebe o governo começando a dialogar mais e melhor com os parlamentares. Isso é fundamental. Nós temos que entender que tanto o presidente Lula foi eleito, quanto o Congresso também foi eleito. E se eles têm visões diferentes em alguns temas, como é que você resolve essas questões? Com muito diálogo, para a gente poder avançar na pauta progressista na medida do possível. Às vezes você não consegue tudo, mas consegue uma boa parte. O governador Rafael Fonteles usou uma expressão muito interessante. O governador disse, nessa matéria, o presidente Lula começou a conversar com o Congresso Nacional. Então, quer dizer, é o início de uma conversa que para muitos aliados, inclusive o próprio deputado Fábio Novo esteve aqui e falou sobre o assunto, o deputado Merlong já falou sobre o assunto, e isso eu estou falando de aliados, já deveria ter iniciado bem antes. Aliás, alguns defendem que até na transição já deveria ter tido, porque quem tem hoje uma base consolidada mesmo na Câmara Federal é o presidente da casa, Arthur Lira. É quase que um governo paralelo, né, Douglas? E isso dificulta muito a gestão de qualquer presidente. Bolsonaro teve essa dificuldade, Lula está tendo, Dilma teve, tanto que caiu, Temer também tem essa dificuldade. Eu acho que desde 88 para cá, o Congresso, principalmente, a Câmara, né, que é um colégio maior, com 513 deputados,
vem se reforçando, se robustecendo e aumentando a sua força junto ao Executivo. Nós tivemos aí emendas impositivas sendo aumentadas, até o orçamento paralelo, muito criticado anteriormente, também sendo instituído. Ou seja, o parlamento entendeu, né, compreendeu que é um poder legalmente constituído, poder legislativo, e que o executivo tem que sentar à mesa para conversar. Aqui no estado, você se lembrava bem, o governador conseguiu, até pelo momento político vivido no estado, conseguiu contornar essa situação muito bem, a sua base é muito sólida, bem estabelecida na Assembleia Legislativa, a oposição aqui do estado, de certa forma, desmobilizada, com atuação não tão incisiva quanto gestões anteriores, e isso dá a Rafael Fonteles uma estabilidade que acho que todo chefe do executivo sonha. Mas o cenário em Brasília é bem diferente. Quando o governador falava em uma base progressistas, além do Partido Progressistas, nós temos o PL, nós temos União Brasil, que apesar de ter ministérios no governo, só deu 2 votos na questão do marco temporal. Ou seja, essa base progressista em Brasília tem feito muita dor de cabeça, tem tirado muito sono de Rui Costa, de Jacques Wagner, aqueles que têm essa função de se relacionar diretamente com o Congresso. A gente lembrava que quando o Lula tirou o Wellington Dias do Senado e levou ele para o Ministério do Desenvolvimento Social, ele perdeu um ativo importante, que era um dos parlamentares, um dos senadores que faria essa articulação, porque o Wellington tem experiência, já foi senador e tem essa experiência de trânsito, e ele tem tido essa dificuldade. E o governador Rafael Fonteles, quando avalia, Douglas, é preciso também deixar bem claro, quando ele fala do Bolsa Família, o projeto que foi aprovado, essa matéria tem um impacto estrondoso aqui no Piauí. Por quê? Nós temos municípios que 80%, 70% de toda a renda que circula em municípios do Piauí são oriundas quase que praticamente de programas assistenciais. Então, quando nós temos uma elevação, uma evolução no pagamento desses benefícios e uma estabilização desses benefícios agora com a segurança constitucional de uma emenda sendo aprovada, o governo também pode direcionar suas políticas para atender essa determinada população. Então, é uma visão interessante do governador Rafael Fonteles, que mostra que, apesar de estar iniciando o primeiro mandato, consegue, através de uma maturidade política, perceber esse cenário nacional e trazer também para o nosso estado do Piauí. Então, eu acho interessante observar essa parte, mas Lula vai precisar, Douglas, de gastar muita saliva, de sentar, de conversar, de dialogar, de liberar os cargos que estão presos, de liberar emendas que esses deputados querem para conseguir ter uma base sólida no Congresso, na Câmara. O recado foi dado pelo presidente Arthur Lira, que pautou o projeto que o governo buscaria, o governo conseguiu aprovar esse projeto, mas as duras penas, segundo os bastidores, quase 2 bilhões em emenda foi liberado para que esse projeto de ontem fosse aprovado.